Por trás de cada rosto expressivo em Detroit Become Human, existe uma arquitetura complexa de polígonos e shaders. Por trás de cada decisão que nos causa angústia, um código que ramifica a realidade. Como a tecnologia pode ser usada para construir uma alma. Hoje, na pausa técnica, vamos desligar a narrativa para dissecar a máquina. Vamos analisar a engenharia que nos fez questionar a fronteira entre o homem e a máquina. Convidamos você a se juntar a esta investigação técnica. Para não perder nenhuma análise, inscreva-se no canal, ative o sininho e nos siga no Instagram em @cinegameflix. When David and Guillaume got back in touch about making Detroit, I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So it makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. It was a challenge, and it was just an interesting thing to get my head around how to approach this character now as a different, much older person, and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, what the fuck's Frank on now? Alice! Alice! I mean, she starts out essentially how she does in Kara in a very, not robotic, but, you know, android, other way, and getting to take this journey where she becomes more and more human as it goes on. You know, and as an actor, that's a wonderful exploration in every way, whether it's how she sits, her posture, how her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having, you know, as much material as I got with David to have this huge, nuanced arc was really incredible. O espetáculo técnico de Detroit, Become Human, começa na forma como ele apresenta seus personagens. Utilizando uma versão aprimorada da engine proprietária da Quantic Dream, o jogo alcança um nível de fidelidade facial que era uma referência na época de seu lançamento. A tecnologia de captura de performance vai além dos movimentos corporais, focando em microexpressões que são essenciais para transmitir as emoções conflitantes dos androides. A textura da pele sintética, a forma como a luz reflete em seus componentes e, claro, o LED em suas têmporas, que muda de cor para sinalizar seu estado emocional, são detalhes técnicos que servem diretamente à narrativa. A construção do mundo segue a mesma filosofia. A Detroit, de 2038, é chuvosa e escura, um palco perfeito para iluminação de neon, que banha as ruas. A engine do jogo faz um trabalho impressionante com reflexos em tempo real, em superfícies molhadas e com a iluminação volumétrica que cria uma atmosfera densa e cinematográfica, quase como um filme de ficção científica no ar. A interface de usuário, em grande parte, é integrada ao mundo do jogo. Quando controlamos Connor, por exemplo, suas análises de cenas de crime sobrepõem informações diretamente sobre o ambiente, eliminando a necessidade de menus tradicionais e aumentando drasticamente a imersão. A forma como a tecnologia é usada para contar uma história é o que define as grandes obras interativas. Se você também se fascina por essa união entre arte e engenharia, este é o momento perfeito para apoiar o nosso trabalho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo análises como esta, e siga o @cinegameflix no Instagram para mais conteúdos. This experience has been quite different than the experiences I've had shooting film or TV or doing theater work. I have 83 dots on my face and a really flattering black wetsuit type thing, and you're jumping around with props, and it's kind of like being a 10-year-old imaginative kid, which is fun. There's 80 cameras around us. It's already lit. So we just shoot and shoot and shoot and shoot and shoot. There's no change of sets, there's no hair and makeup, there's no wardrobe, so we move really fast, and we'll go through about 35 pages in a day. Working in TV or film, we'll probably do 6 pages a day. It's kind of acting boot camp. It's like working out constantly. I mean, you're doing this thing, and then you got to do something that's completely other back to back to back. And so that kind of process of working is very challenging, but it's also very exciting because you just have to keep coming up with new ideas, and your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response.
design de som de Detroit é outro feito técnico notável, especialmente na música. Em vez de um único compositor, a Quantic Dream tomou a decisão de contratar 3 músicos diferentes para criar identidades sonoras únicas para cada um dos protagonistas. A jornada de Kara é acompanhada pelas composições emotivas e baseadas em violoncelo de Philip Shepard, que reforçam sua vulnerabilidade e instinto maternal. A de Connor, por sua vez, tem uma trilha eletrônica, fria e precisa criada por Nima Farhara, que espelha sua natureza de máquina de investigação. Por fim, a transformação de Marcus em um líder revolucionário é musicada pelas peças orquestrais épicas de John Paesano. Essa decisão técnica de criar 3 trilhas sonoras distintas que reagem dinamicamente às ações do jogador mostra um nível de cuidado e detalhamento impressionante. A localização para o português do Brasil, em Detroit, é exemplar. A dublagem brasileira foi um pilar para a imersão do nosso público. A escolha de Wendell Bezerra para a voz de Connor foi genial. Conhecido por personagens expressivos, Wendell entrega uma performance contida, quase robótica no início, que vai ganhando nuances de humanidade à medida que o personagem evolui. Carol Valença dá à Kara uma voz que transita perfeitamente entre a docilidade programada e a determinação feroz de uma mãe protetora. E Wagner Fagundes confere a Marcus o peso e a gravidade necessários para um líder relutante que se torna um ícone. O trabalho de dublagem não foi apenas uma tradução, foi uma adaptação cultural que permitiu que a complexidade emocional dos personagens fosse totalmente compreendida pelo público brasileiro. Game Detroit comes back because of a revolutionary industrial rebirth. And there's no reason why that can't happen in Detroit, because they have such tremendous infrastructure for millions and millions of people who can very easily support, a new industry. The city is really strong and resilient, but the city has also been through so much. You see the damage, but it takes that time of rebuilding and reinvesting into the city that I think is happening slowly but surely. The potential of Detroit as a city is something that this game does a lot of justice to, because it would be easy to look at Detroit as some place that used to be, and that's not the case. This game provokes a lot of conversation and reflection on our potential near future engagement with machines. That's what we are to them. Just merchandise on display in a shop. O game Detroit Become Human é uma vitrine técnica impressionante. Cada elemento, da renderização das lágrimas de um androide à composição musical que acompanha sua jornada, foi construído com o propósito de servir à narrativa e provocar uma resposta emocional no jogador. É um lembrete poderoso de que a melhor tecnologia em um jogo não é aquela que apenas impressiona, mas aquela que nos faz sentir. Qual detalhe técnico de Detroit mais te surpreendeu? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar explorando a engenharia por trás dos games, inscreva-se no canal, ative o sininho e nos siga no Instagram em @cinegameflix.